Sobre a morte. Há questões que, uma vez abordadas, nos isolam em vida e até nos destroem. Ao adentrarmos nelas, não temos mais nada a ganhar ou perder. Da perspectiva de uma tal região, a aventura espiritual ou elan indefinido na direção de múltiplas formas de vida, o impulso absurdo e ilimitado na direção de conteúdos inacessíveis e na insatisfação pela limitação dos planos empíricos, tornam-se simplesmente manifestações de uma sensibilidade exuberante que carece daquela infinita seriedade que caracteriza quem aborda questões perigosas. Ter uma seriedade infinita quer dizer estar perdido. Não se trata aqui do espírito calmo, nem da gravidade sem conteúdo, mas das pessoas consideradas sérias, mas de uma tensão tão doida, que cada momento da vida somos alçados ao plano da eternidade. Viver na história, perder então todo o significado, pois o momento é vivido com uma atenção tão exagerada que o tempo se apresenta apagado e irrelevante diante da eternidade. É evidente que, diante de questões puramente formais, por mais difíceis que sejam, não se pode exigir uma seriedade infinita, pois elas são exclusivamente produzidas por incertezas da inteligência, sem desapontar da estrutura orgânica e total do nosso ser. Só o pensador orgânico e existencial é capaz desse tipo de seriedade, pois só para ele as verdades são vivas, frutos mais de uma tortura íntima e de uma afecção orgânica que de uma especulação inútil e gratuita. Diante do homem abstrato que pensa pelo prazer de pensar, surge o homem orgânico, que pensa sob a determinação de um desequilíbrio vital que está além da ciência e além da arte. Gosto do pensamento que mantenha o aroma de sangue e de carne e prefiro 1000 vezes a abstração vazia, a reflexão gerada por uma efervescência sexual ou por uma depressão nervosa. Será que os seres humanos ainda não se convenceram de que já passou o tempo das preocupações superficiais e inteligentes? Que é infinitamente mais importante a questão do sofrimento do que a do silogismo? Que um grito de desespero é infinitamente mais revelador que a mais sutil distinção e que uma lágrima sempre tem raízes mais profundas que um sorriso? Por que não queremos aceitar o valor exclusivo das verdades vivas, das verdades por nós produzidas e que revelam realidades e valores que nos constituem? Por que não compreendemos que se pode pensar vivamente sobre a morte, sobre a questão mais perigosa que existe, e que, se abordá-la, nos destrói e nos isola em vida, por meio de uma participação íntima e dolorosa, ela, apesar de tudo, se revela para nós como uma verdade viva? É possível falar da morte sem a experiência da agonia? A morte não pode ser compreendida sem que a vida seja sentida como uma longa agonia, em que a morte se confunde com a vida. A morte não é algo exterior, ontologicamente diferente da vida, pois morte como realidade autônoma da vida não existe. Entrar na morte não significa, assim como crê mentalidade vigente e, em geral, o cristianismo, dar o último suspiro e passar para uma região de estrutura elevada e positividade diferente da vida, mas descobrir, na progressão da vida, um caminho para a morte e encontrar nas pulsões do vital uma profundidade imanente a ela. No cristianismo e nas metafísicas que reconhecem a imortalidade, entrar na morte é um triunfo, é acessar regiões excelsas, metafisicamente diferentes da vida. Pela morte, que se torna uma região à parte da natureza, o homem se libera enquanto a agonia, ao invés de abrir perspectivas para a vida em que ela se realiza, desvela esferas que o transcendem completamente. A distinção dessas visões, o verdadeiro sentido da agonia parece-me ser a revelação da imanência da morte em vida, porque tão poucos têm a sensação da imanência da morte em vida e a experiência da agonia tão rara. Não seria falsa toda a nossa suposição, tornando-se verossímil o esboço de uma metafísica da morte, apenas por meio da concepção de uma transcendência dela? Gente saudável, normal e medíocre não tem a experiência da agonia nem a sensação da morte. Essa gente vive como se a vida tivesse um caráter definitivo. É graças à estrutura do seu equilíbrio superficial que as pessoas normais sentem que a vida goza de uma autonomia absoluta em relação à morte, objetivando-se a uma realidade que transcende a vida. Por isso, elas consideram que a morte vem do exterior e não de uma fatalidade interna da natureza. Viver sem a sensação da morte significa experimentar a doce inconsciência do homem comum, que se comporta como se a morte não constituísse uma presença eterna e inquietante. Uma das maiores ilusões do homem normal é acreditar no caráter definitivo da vida e estar acima da sensação de encarceramento da vida pela morte. Revelações de ordem metafísica só começam a nascer quando o equilíbrio superficial do homem começa
a oscilar e quando a espontaneidade ingênua é substituída por um tormento doloroso e tenso do vital. A transcendência da morte está presente na visão daqueles que, graças à incerteza da vida, não chegam a um substrato orgânico ou a uma agonia íntima, mas a uma causa exterior, desenvolvendo até o paradoxismo a sensação de serem engolidos rápida e bruscamente pela morte. Neste caso, a sensação da morte é tão rara que é como se não existisse. Mesmo ao atingir por vezes uma forte intensidade, a manifestação, tão distante no tempo, anula a possibilidade de uma obsessão dolorosa. O fato de que a sensação da morte só aparece quando a vida sofre um desequilíbrio ou uma interrupção de sua espontaneidade irracional, quando a vida é sacudida em suas bases e quando o ritmo vital é ativado por uma tensão total e não por uma expansão superficial e efêmera, prova, até o nível da certeza interior, a imanência da morte na vida. Uma análise de suas profundezas nos demonstra quão ilusória é a crença numa pureza vital e quão infundada é a convicção num substrato metafísico do demonismo da vida. Sendo a morte imanente à vida, por que a consciência da morte torna impossível viver? A existência do homem normal não é perturbada, pois o processo de entrar na morte ocorre de maneira perfeitamente ingênua, com a diminuição da intensidade vital. Para ele só existe a agonia derradeira e não uma agonia duradoura, ligada às premissas do vital. Numa perspectiva profunda, cada passo na vida é um passo na morte, enquanto as lembranças não passam de um sinal ao nada. O homem normal, privado de compreensão metafísica, não conscientiza sua entrada progressiva na morte, embora nem ele, assim como nenhuma criatura, escape desse destino inexorável. Com a autonomia em relação à vida com que a consciência nos dota, a revelação da morte se torna tão intensa que sua presença destrói toda espécie de ingenuidade, toda ela de alegria e toda a volúpia natural. Há uma perversão, uma degradação infinita na consciência da morte. Toda a poesia ingênua da vida, todas as suas seduções e fascínios, parecem desprovidos de conteúdo, assim como vazias parecem todas as projeções finalistas e ilusões teológicas do homem. Ter a consciência de uma duradoura agonia significa obter a experiência individual a partir de um contexto de ingenuidade e de sua integração natural, a fim de desmascarar a sua nulidade e sua insignificância. Significa atacar as próprias raízes irracionais da vida. Observar como a morte se estende sobre este mundo como um sopro imanente e destruidor, como ela destrói uma árvore ou se insinua no sonho, como murcha uma flor ou uma civilização, como corrói o indivíduo e a cultura, significa estar acima das lágrimas e dos remorsos, acima de quaisquer formas ou categorias. Quem nunca teve a sensação daquela terrível agonia, quando a morte se alça dentro de nós e nos envolve como um afluxo de sangue, como uma força interior incontrolável que se apodera de nós até nos sufocar, ou quando nos pressiona como uma serpente, provocando pavorosas alucinações. Não conhece o caráter demoníaco da vida e a efervescência interior que produzem as grandes transfigurações. É necessário esse tipo de negra embriaguez para entender por que não gostaríamos de estar mais próximos do fim de tal mundo. Não a embriaguez luminosa do êxtase, em que visões paradisíacas se apossam de nós, num encanto de esplendores e cintilações, em que nos alçamos a uma esfera de pureza onde o vital se sublima em imaterial, mas uma tortura demente, perigosa e destruidora do vital caracteriza essa negra embriaguez em que a morte surge na terrível sedução dos olhos da serpente dos pesadelos. Ter, porém, tais imagens e sensações significa estar tão ligado à essência da realidade que a vida e a morte desmascaram suas ilusões para se realizarem dentro de nós, na forma mais substancial e dramática. Uma agonia exaltada une com um terrível turbilhão vida e morte, enquanto um satanismo bestial empresta lágrimas à volúpia. Vida como uma longa agonia e como caminho para a morte não passa de outra forma de dialética demoníaca da vida que nela se baseia para gerar formas a serem destruídas numa produção irracional imanente. A multiplicidade de formas vitais não totaliza uma convergência transvital ou uma intencionalidade transcendente, mas se realiza num ritmo louco, em que só se pode reconhecer o demonismo do devir e da destruição. A irracionalidade da vida se manifesta nessa expansão exuberante de formas e conteúdos, nesse impulso frenético de substituir aspectos gastos por aspectos novos, sem que tal substituição signifique um aumento apreciável ou uma totalização qualitativa. Uma felicidade relativa sentiria
quem se abandonasse a esse devir e, acima de qualquer problemática torturante, tentasse sorver todas as possibilidades oferecidas pelo momento, sem a comparação contínua que cada momento revela uma relatividade intransponível. A experiência da ingenuidade é a única tábua da salvação, mas para quem sente e concebe a vida como uma duradoura agonia, o problema da redenção continua sendo um simples problema. Por essa via não haverá salvação. A revelação da imanência da morte na vida dá-se em geral por meio de doenças e estados depressivos. Há, de certo, outras vias, que são porém absolutamente acidentais e individuais, sem a mesma capacidade de revelação das doenças e dos estados depressivos. Se as doenças têm uma missão filosófica neste mundo, ela não pode ser outra senão demonstrar quão ilusória é a sensação da eternidade da vida e quão frágil é a ilusão de uma definição e de um triunfo da vida, pois, na doença, a morte está sempre presente na vida. Os estados genuinamente doentios nos conectam à realidade metafísica que um homem normal e saudável é incapaz de entender. É evidente que entre as doenças há mais hierarquia conforme sua capacidade de revelação. Nem todas apresentam com a mesma duração e intensidade a experiência da imanência da morte na vida, e nem todas se manifestam em formas idênticas de agonia. Por mais que as doenças se individualizem e se especifiquem os indivíduos, a maneira de morrer é relacionada à estrutura da doença como tal. Todo o complexo de estados doentios revela uma tortura do vital e uma desintegração da vida de suas funções naturais. A vida é de tal modo constituída que ela não consegue realizar suas potencialidades, a não ser comportando-se como se a morte não consistisse numa presença inexorável. Por isso, nos estados normais e não reveladores, a morte é considerada vinda de fora e completamente externa à vida. A mesma sensação têm os jovens ao falar da morte. Mas quando a doença os golpeia em pleno elan, todas as ilusões e seduções da juventude desaparecem. Com certeza, neste mundo, as únicas experiências verdadeiramente autênticas são as que brotam da doença. Todas as outras fatalmente trazem uma marca livresca, pois, no equilíbrio orgânico, só podem surgir estados sugestionados, cuja complexidade é mais um produto da imaginação exaltada do que uma efervescência real. Só as pessoas que realmente sofreram são capazes de conteúdos autênticos e de uma seriedade infinita. Os outros nasceram para a graça, harmonia, amor e dança. No seu íntimo, quantos não renunciaram às revelações metafísicas do desespero, da agonia e da morte, em favor de um amor cândido ou de uma voluptuosa inconsciência da dança? Quantos não renunciaram à glória nascida do sofrimento, em favor de uma existência anônima e feliz? Toda doença é heroísmo, mas um heroísmo de resistência, não de conquista. O heroísmo da doença se manifesta por resistência nos bastiões perdidos da vida. Esses bastiões são irremediavelmente perdidos não só para os que se encontram organicamente afetados por certas doenças, mas também para aqueles cujos estados depressivos são tão frequentes que, diante de sua estrutura objetiva, mantêm um caráter constitucional. Os estados depressivos não revelam somente a existência como objetividade sensível, mas também a morte. Assim se explica porque as interpretações comuns não encontram justificação mais profunda para o temor da morte que se manifeste em certos depressivos. Como é possível que, numa grande vitalidade, por vezes até mesmo exuberante, surja o medo da morte, ou pelo menos a questão da morte? A esse fato surpreendente, característico da mentalidade ordinária, só se pode contrapor grandes possibilidades de compreensão essencial, encerradas na estrutura dos estados depressivos. Neles, onde a dualização com o mundo se torna dolorosa e progressiva, o homem se aproxima cada vez mais de suas realidades íntimas e descobre a morte em sua própria subjetividade. Um processo de interiorização avança até certo substancial da subjetividade, ultrapassando todas as formas sociais que revestem. Uma vez tendo também ultrapassado aquele centro, a interiorização progressiva e paroxística revela uma região em que a vida se une à morte, onde o homem não se desprendeu pela individualização das fontes primárias da existência e onde o ritmo louco e demoníaco do mundo age em sua plena irracionalidade. Para um depressivo, a sensação de imanência da morte na vida acrescenta um quê de intensidade à depressão, criando uma atmosfera de contínua insatisfação e desassossego que jamais encontrará paz e equilíbrio. Graças à sensação da presença da morte na estrutura do vital, introduz-se implicitamente um elemento ao nada da existência. Não se pode conceber a morte sem o nada e, portanto, nem a vida sem um princípio de absoluta negatividade.
O fato de o nada estar envolvido na ideia da morte é comprovado pelo medo da morte, que não é outra coisa senão o temor do nada ao que a morte nos arremessa. A imanência da morte na vida marca o triunfo final do nada sobre a vida, demonstrando assim que o único sentido da presença da morte é atualizar progressivamente o caminho na direção do nada, o fim e o deslance da imensa tragédia da vida, e, sobretudo do homem, demonstrarão quão ilusória é a crença na eternidade da vida e que, no entanto, a única reconciliação para o homem histórico é a sensação ingênua da eternidade desta vida. No fundo, tudo se reduz ao medo da morte. Tudo o que chamamos de diversidade das formas do medo não passa de uma manifestação de aspectos variados diante da mesma realidade fundamental. Os temores individuais relacionam-se todos, por correspondências ocultas, ao temor essencial diante da morte. Quem quer afastar o medo da morte por meio de raciocínios artificiais engana-se profundamente, pois é absolutamente impossível anular um temor orgânico mediante construções abstratas. É absolutamente impossível que aquele que aborde seriamente a questão da morte não tenha também medo. Mesmo quem acredita na imortalidade acaba sendo orientado para esta crença também por causa do medo da morte. Existe, nesta crença, um esforço doloroso do homem em salvar, mesmo sem qualquer certeza absoluta, o universo de valores em que vive e para o qual contribui, em derrotar o nada no temporal e em realizar o universo no eterno. Diante da morte aceita sem crença religiosa, nada permanece daquilo que o mundo crê haver criado para a eternidade. Todo o universo das formas e das categorias abstratas demonstra ser completamente irrelevante diante da morte, ao passo que a pretensão da universalidade do formal e do categorial se torna ilusória diante do caráter irremediável do processo de nadificação pela morte. Uma forma ou uma categoria jamais existirá na sua estrutura essencial, como jamais compreenderá os motivos íntimos da vida e da morte, com que o idealismo e o racionalismo podem se contrapor a elas. Nada. Os outros conceitos e doutrinas, por outro lado, não dizem quase nada sobre a morte. A única atitude pertinente seria um silêncio radical ou um grito desesperado. Quem afirma que o medo da morte não tem justificação profunda pelo fato de não existir morte enquanto existe um eu e que o eu desaparece ao morrermos, esquece-se do estranhíssimo fenômeno da agonia paulatina. Que consolo pode oferecer a um homem com uma intensa sensação de morte a separação artificial entre a morte e o eu? Que sentido pode ter uma sutileza ou uma argumentação lógica para quem foi profundamente penetrado pela sensação do irremediável? São nulas todas as tentativas de desviar as questões existenciais para um plano lógico. Os filósofos são por demais orgulhosos para confessar seu medo da morte e por demais exigentes para reconhecer uma fecundidade espiritual da doença. Existe uma serenidade falsa em suas considerações sobre a morte. Na verdade, eles são os que mais tremem, mas cabe lembrar que a filosofia é a arte de mascarar sensações e suplícios íntimos, a fim de enganar o mundo sobre as verdadeiras raízes do filosofar. A sensação do irreparável e do irremediável que sempre acompanha a consciência e a sensação de agonia pode, no máximo, explicar uma dolorosa aceitação misturada ao medo, mas de jeito algum o amor ou a simpatia pelo fenômeno da morte. A arte de morrer não pode ser aprendida porque não envolve nenhuma técnica, nenhum complexo de regras ou de normas. O caráter irremediável da agonia é experimentado no próprio ser do indivíduo, com infinitos sofrimentos e tensões. A maioria das pessoas não tem consciência de sua lenta agonia. Para elas, existe uma só agonia, a que precede a entrada absoluta no nada. Em sua consciência, só os momentos dessa agonia trazem revelações importantes sobre a existência. Em vez de captarem o significado de uma agonia lenta e reveladora, todas as suas expectativas se concentram no final. O final, porém, vai esclarecê-las pouco demais, e, assim, elas vão falecer na mesma inconsciência em que viveram. O fato de a agonia se desenrolar no tempo demonstra que a temporalidade não é apenas um caráter ou uma condição para a criação, mas para a morte, para o fenômeno dramático do morrer. É aqui que se manifesta o caráter demoníaco do tempo, em que se desenrola tanto o nascimento quanto a morte, tanto a criação quanto a destruição, sem que se evidencie nesse complexo qualquer convergência para um plano transcendente. O demonismo do tempo favorece a sensação do irremediável, que se impõe como uma necessidade inelutável contra as nossas mais íntimas tendências. Estarmos absolutamente convencidos de que não podemos escapar da sorte amarga que desejaríamos a outrem, de que estamos submetidos a uma fatalidade implacável e de que o tempo não fará outra coisa senão atualizar o processo dramático da destruição. Eis as expressões do irremediável e da agonia.
Não seria o nada, portanto, uma salvação? Mas como pode existir uma salvação no nada, se a salvação na existência é quase impossível? Como será ela possível na ausência completa de qualquer tipo de existência? Posto que não há salvação ao nada, nem na existência, mando este mundo aos diabos junto com todas as suas leis eternas.